Jesus. Observa, Senhor, nosso contentamento pela união dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós que somos almas afins da mesma família espiritual. Sabemos que essas relações amorosas entre nós há de produzir o bem, conforme estamos estudando. São sentimentos mais nobres que as relações comuns de homem e mulher e que há de produzir em nosso entorno. E agora, com esses novos meios de comunicação, o progresso espiritual para diversas almas, conforme todos nós nos comprometemos em nossos planejamentos individuais e nos planejamentos coletivos dos quais nós participamos. Queremos assim, Senhor, dar o nosso contributo, realizar um percentual significativo do nosso planejamento, para que ao retornarmos à pátria espiritual, tenhamos a nossa própria consciência a aprovar as nossas atitudes, os nossos feitos. Ajuda-nos assim, Senhor, no desempenho das nossas tarefas. Queremos também, antes de tudo, reformarmos-nos intimamente, pois sabemos não adiantar as práticas externas, mantendo o coração vinculado às sombras. Assim, Jesus, auxilia-nos a vencermos a nós mesmos, pois desejamos nos tornar um espelho que seja capaz de comungar com as energias sentimentais e intelectuais dos espíritos que são superiores a nós. Desejamos, antes mesmo de partir daqui, permitir que o cristianismo esteja vivo em nós, a reproduzir alegrias em nosso mundo íntimo, com um contato mediúnico cada vez mais frequente com os amigos espirituais superiores, naturalmente para que possamos servir aos encarnados e desencarnados que não desejam esse vínculo de paz. Assim, Jesus, abençoa-nos nessas metas, interna e externa, para a nossa felicidade, para a aprovação dos amigos espirituais superiores a nós, que nos auxiliam, deixando, porém, a prática e o livre-arbítrio por nossa completa vontade. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos lá, gente. Nós estamos aí, a Malu mandou lá onde que a gente parou, né, Malu? Todo mundo já viu aí onde estava? Todo mundo fez joinha? Eu tenho que mudar aqui para Lourdes, Ana, Juliana, Cleide, Thaís e Tabata. Todo mundo sabe onde está? Já achei aqui. Obrigada. Tabata e Thaís, já acharam? Lourdes? Não, na verdade, é o meu primeiro dia, não sei nem que livro vocês estão fazendo. Ah, Thaís falou, nós estamos estudando o livro Ação e Reação, Thaís. Ah, tá. Nós Tá bom, estamos obrigada. nós estamos no capítulo 15, tá? Ah, eu vou acompanhar, porque eu não tenho esse livro, mas eu vou providenciar. Obrigada. Beleza, maravilha. Bom, então vamos lá. Do que trata esse capítulo? Esse capítulo trata do complexo de Édipo e Eletra que existem nas nossas famílias, né? Que foi percebido por Freud no estudo da psicologia. Todo mundo conhece esse complexo de Édipo e Eletra? Todo mundo? Tem que passar aqui ou precisa que eu fale alguma coisa sobre isso? Lourdes, Ana, Thaís, Tabata. Que é aquele interesse do menino pela sua mãe e da menina pelo seu pai. Isso reflete vidas anteriores em que provavelmente esses relacionamentos foram
de fato, de homem e mulher, né? Sócrates, Freud exagerou um pouco na questão do erotismo, falando que isso era muito vínculo erótico, mas não é. São os bons sentimentos, mas que a reencarnação empana, não nos permite uma lembrança clara da vida anterior, né? Mas não é só esses bons sentimentos, esses afetos que são recordados, mas também são recordados os desafetos, as opiniões, e isso mostra a existência desse relacionamento anterior de carinho ou de atrito, né? Esse capítulo vai também falar que criação, sexo e amor são termos que, de certa forma, se vinculam, né? E que, relacionados entre si, o sexo vai estar em tudo. Quer dizer, é uma noção muito mais ampla que traz esse livro da ideia que nós carregamos a respeito de sexo, como o homem e a mulher tendo relações sexuais, alguns de forma mais, digamos assim, mais nobre, outras de forma inadequada, né? Essas três palavras se vinculam e o sexo ele está em tudo, como o amor está no mundo micro de atração de elementos químicos, está no mundo macro, está na postura de Jesus, que ele permitiu ser crucificado para que nascesse luz nos seres humanos. Enfim, a energia amorosa sexual ela está no universo inteiro, é uma energia divina por meio da qual Deus, através dos espíritos, permite o progresso do bem, né? Para nós, os homens, nos lares nobres, em que o sexo é usado para o renascimento de espíritos nos corpos dos filhos, Deus está com essa forma de Deus está nesse lar com essa forma de manifestação saudável do sexo dentro das nossas casas. Agora ele também está naqueles grupos coletivos que buscam desenvolver, né, a prática da caridade, do estudo, da assistência social, do progresso das artes, do desenvolvimento intelectual. Isso também são agremiações em que a energia amorosa, sexual, se manifesta de uma maneira mais nobre do que dentro do próprio lar, né? E aí, mais para frente, falou que esse capítulo? Que no nosso nível evolutivo, nós não podemos nos permitir a manifestação sexual, diz o livro, algo inadequada, algo não tão nobre, né? Algo imunda, né? Falou o livro, numa palavra forte. Por quê? Porque isso vai causar em nós uma certa crueldade para o nosso próprio mundo mental, né? Aí a gente relembra do capítulo 4 desse mesmo livro, em que o pensamento sendo uma energia viva, uma energia que reage em nós ficaremos presos a esses pensamentos de natureza sexual desregrada. E ainda, esses pensamentos serão enriquecidos com outras mentes, outras cabeças que estão naquela faixa vibratória. E sendo essa onda, se ela é estacionária nesse assunto, o nosso mundo mental vai virar uma prisão em torno desse ponto, uma energia algo densa, um tanto alucinatória, em que os nossos próprios sentidos estarão alterados, os nossos próprios sentidos estarão obnubilados, obstruídos. Você pode ser atendido por uma colônia espiritual superior, mas você vai ver tudo através desse mundo mental fechado em pensamentos desregrados. Beleza, gente? Maravilha? Então, vamos lá. Da mesma forma,
Aduzio Hilário. Agora a gente já está lendo o livro, tá? Todo mundo está acompanhando aí? Juliana, Cleide, Lourdes. Então, vamos lá. Da mesma forma, Aduzio Hilário, notamos na sociedade terrestre homens arruinados por mulheres desleais, que os precipitaram na criminalidade e no vício. Porque o exemplo que ele deu foi de um homem que fez promessas a uma mulher e depois que teve as relações sexuais desejadas, ele a largou. Tem consequência isso? Tem. E as consequências serão mais graves a depender da própria vida que a mulher levou depois de ter tido essa confiança nele, né? Pensa no mundo mais antigo em que a mulher nem trabalhava. Se ela cai no meretrício para ganhar a vida, ele carregará uma responsabilidade com relação a essa queda dela, que pode ser cada vez mais profunda. Aí, de forma que na vida anterior, ela vai renascer como ou a esposa ou filha desse homem que prometeu, mas se afastou da promessa. Então, ele está falando da mesma forma, né? A mulher que... Os homens que foram arruinados por mulheres desleais e que precipitaram esses homens no vício, percebe? Aí ele se tornou algo viciado nas questões sexuais. Ou ainda na criminalidade, quer dizer, por questões sexuais, matou, assassinou, né? Participou de, como fala lá atrás, né? Abandono de crianças, participou de assassinato de crianças recém-natas, né? Ou pelo adultério, matou, que é mais comum. Bom, o que acontece? O processo de reparação é absolutamente o mesmo. A mulher que lançou o companheiro nas sombras do mal, despertando a luz do bem, aí o que acontece? Você progrediu. Despertamento à luz do bem. Você se tornou alguém melhor, sim. Ora, essa melhoria sua, nossa, vai nos levar a voltar atrás e refazer e reparar os equívocos que nós praticamos para a nossa própria saúde mental, para o nosso próprio equilíbrio de raciocínio. Aí, ó, ela não descansará enquanto não o erguer para a dignidade moral diante da lei de Deus. Então, aquele, digamos, aquele homem que ficou lá para trás, estamos falando da mulher, mas já falamos do homem, né? É a mesma coisa. Estamos falando de um e de outro, na verdade, né? Ficou lá para trás, na sombra do mal. Ficou vinculado ao vício pela prática de uma mulher que hoje não tem mais contato com ele. Ora, pode ser que esse homem lá atrás tenha que renascer, ou como esposo, ou como filho dela. Aí continua o livro. Quantas mães vemos no mundo engrandecidas pela dificuldade e pela renúncia, morrendo cada dia entre aflição e sacrifício para cuidar de filhos monstruosos que lhes torturam a alma e a carne. Percebe? Então, o que acontece? Este filho, algo monstruoso, naturalmente, ela está falando do psicológico do filho. É algo um tanto agressivo, pratica muitas coisas equivocadas, e isso vai ferindo a alma dessa mãe, vai torturando-a, e isso gera problemas no corpo físico da própria mãe. Ora, ela está se engrandecendo pela dificuldade em cuidar desse filho, pelo grau de renúncia que ela tem que ter para auxiliá-lo. Isso gera uma aflição contínua. E isso gera, na verdade, um sacrifício para ela, mas ela se engrandece por aí. Porque esse filho monstruoso foi alguém que se tornou algo monstruoso por um percentual de responsabilidade dela mesma no passado como mulher e que agora esse espírito masculino vem como filho. E ele tem que deixar de ser monstruoso pelo trabalho dela, porque ele se tornou algo monstruoso pelo não trabalho dela, pela conduta dela equivocada em vida anterior. Está dando para entender, gente?
Então, vamos lá. Em muitos desses quadros, terríveis e emocionantes, oculta-se divino o labor da regeneração, o trabalho da regeneração, que só o tempo, que só a dor conseguem realizar. Percebe? Não tem o estudo, não tem o carinho, ou até tem, um percentual menor, mas somente a dor, no prazo longo, é que é o trabalho regenerador desses quadros. Terríveis no passado, mas que estão deixando de ser terríveis. E são emocionantes, né? Como nós lemos a própria história de Silas nesse livro aqui, lá para trás, né? Lembram toda a trama que ele causou? Levando a madrasta ao adultério, tornou o pai um assassino da madrasta e depois ele próprio, pela tristeza, depressão, acabou se suicidando, não voluntariamente, mas foi o que ocorreu. Uma história que é emocionante, é terrível, e que agora ele está no processo de recuperação de todo esse quadro familiar, né? E diz o livro Nos Domínios da Mediunidade, lembram do livro Nos Domínios da Mediunidade? As casas espíritas estão cheias desses dramas aí, desses dramas que a gente vê nos livros de André Luiz, né? A gente acha que não, mas as nossas vidas para trás, e quanto mais para trás, é um drama danado, é algo emocionante, foi algo terrível. Tudo isso, meu amigo, tornou hilário com manifesta amargura. Nos obriga a reconhecer que, nas falhas do campo genésico, temos a considerar, acima de tudo, falhas no campo genésico, o que a gente tem que considerar acima de tudo? A crueldade mental que praticamos em nome do amor. Então, é isso que nós falamos, né? No resumo anterior, a crueldade mental. Qual é o nosso pensamento quando ele é resultado das práticas viciosas com relação ao sexo? Ora, são pensamentos torturantes. Nós viveremos algo fixados nele, com muita dificuldade de nos libertarmos dele. E ainda, com isso, vinculados a outros espíritos que alimentam esses mesmos pensamentos, e nós próprios com os nossos desejos, as nossas vontades, tornando o perispírito muito denso, a ponto de ser uma prisão para nós, em que nós estamos ouvindo as nossas próprias vozes, vendo os nossos próprios quadros, como o assunto é de sexo, é os nossos quadros sexuais. Ora, isso obnubila os sentidos, a alma está livre, mas não está livre de si mesma. Vive uma prisão a ponto de não perceber o mundo exterior, porque só percebe os seus próprios pensamentos. Ou, através desses pensamentos, filtra o mundo exterior. Então, vem, às vezes, um ministro evoluído e você tem o desejo de uma prática sexual indevida com um espírito muito elevado. Percebe? Porque você está enxergando tudo através do que você carrega. Uma crueldade danada, uma crueldade mental. Isso mesmo aprovou o assistente. Na perseguição ao prazer dos sentidos, costumamos armar as piores ciladas aos corações incautos, né? Sem cautela, que nos ouvem. Contudo, fugindo a palavra empenhada, aí não, né? Aí fazemos as promessas. Eu te amo, vou casar com você. Empenha a palavra, né? Ou faltando aos compromissos e aos votos assumidos, nós não nos precatamos, quer dizer, não nos prevenimos, não nos acautelamos quanto à lei de correspondência, que a lei de correspondência nos devolve inteiro o mal que praticamos, em cuja intimidade
as bênçãos do conhecimento superior nos agravam as agonias. Aí nós progredimos. E com esse progresso, o passado fica mais revelado aos nossos próprios olhos. Ora, isso nos dá alguma agonia. Uma vez que, no esplendor da luz espiritual, não nos perdoamos pelas nódoas, pelas manchas, né? Pelas manchas no perispírito mesmo, e chagas que trazemos na alma. Né? Lembram do livro Nosso Lar? Aquela mulher cheia de manchas no corpo, cheia de nódulos escuros, e por esses nódulos ela não poderia entrar na colônia Nosso Lar para receber auxílio, apesar de desejar entrar? Lembra tá falando das questões sexuais, né? Lembra do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que aquela jovem está desencarnada há quase um século, junto com um espelho, que foi promessa do noivo, que viajou para a França, deixando o espelho de presente, como compromisso da palavra empenhada, mas que nunca voltou. Casou lá pela França mesmo, e ela ficou ao lado daquele espelho. Desencarnou e ficou do lado do espelho. O espelho foi para o museu e ela ficou no espelho. Ficou ao lado do espelho. Quem vai retirar ela de lá? Esse jovem. Ele não empenhou a palavra? Aí, em vida futura, ela vai ser esposa ou vai ser filha dele. Né? E lembram nesse próprio livro aquele homem na casa do Orzil, com um comportamento sexual muito mais desregrado, foi morar no prostíbulo, roubava para manter o vício sexual. Lembram? Muito apegado à carne. Então, o perispírito, com similitude à carne, ele morre e pela similitude entre o corpo e o perispírito, ele morre, mas o espírito não se desprende do corpo, que ele começa a sentir a podridão do próprio corpo. E vai aos prazeres sexuais no prostíbulo mentalmente, e volta com energias nocivas do próprio prostíbulo. Nódoas e chagas na alma. Ora, quando a alma deve ser luminosa como o sol, como diz João no Evangelho. Vocês vão me ver sair atrás do monte como se eu fosse um sol. Mas essas aqui não. Elas têm mancha. Mancha na cabeça, mancha na garganta, mancha no rosto, mancha no peito, mancha no coração. Tem 40 nódulos de mancha. Isso para não falar dos crimes passionais. Quer dizer, por enquanto a gente está falando de faltar o compromisso com a palavra. Gera responsabilidade. Mas agora vai piorar. Porque chegou aos crimes passionais, perpetrados na sociedade humana todos os dias, pelos abusos das faculdades sexuais, destinadas as faculdades sexuais, elas não são para ficar fazendo relação sexual todo dia, comportamentos sexuais desregrados, mais de uma pessoa. Não, não. Para quê? Para criar a família, para dar educação à prole e a outros espíritos, e a outras crianças, a outros jovens. A faculdade sexual é para a beneficência, para a arte, para a beleza entre nós. Essa é a finalidade. Mas não, o que foi cometido, neste caso mais grave que nós estamos estudando agora? Crimes passionais. Esses abusos, os crimes passionais, chegou nesse grau? Pegou a mulher em adultério, foi lá, matou o amante, matou a mulher, matou os filhos, se matou. Esses abusos são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais. Largos tormentos nas regiões infernais. Ora, e como nós vimos aqui, nesse próprio livro, esses tormentos são muito graves, né?
Em determinadas regiões, os espíritos das colônias que trabalham nessas regiões infernais, eles nem vão lá. Lembram? Não é produtivo trazer essa alma para dentro da nossa colônia para que ela receba atendimento e socorro. Não dá. O grau que ela carrega de desespero, de revolta, é tão significativo que o trabalho com ela é improdutivo, pode esquecer. Lembram disso? Regiões que não chega nem a luz do sol. Ora, então é um local muito pior do que um presídio dos nossos aqui. Porque o que se vive lá, coisa gravíssima. Então, chegou aos crimes passionais? Sim. Vai gerar largos tormentos nas regiões infernais, mas não só, diz o livro, não apenas isso, mas também muitas moléstias, muitas monstruosidades que ensombram a vida terrestre. Quer dizer, ficou lá, ele não falou largo tempo, ficou lá 200 anos. Ficou lá 200 anos. E quando renasce, moléstias, doenças, deformidades, monstruosidades. Porque os delinquentes do sexo que operam o homicídio, que operam o infanticídio, que operam a loucura. Lembra do livro No Mundo Maior? O livro No Mundo Maior vai falar assim: uma das maiores causas, ou a maior causa de loucura entre os homens é o sexo. E nos hospitais psiquiátricos ou em casa, loucos e semiloucos numa epidemia muito pior que a epidemia que ocorreu, não lembro qual foi o século, acho que foi o século VI de Constantino, a epidemia de peste bubônica, muito mais grave que a da Covid. Muito mais grave. Porque a Covid aí, tem quantos mortos aí? 5 milhões, 6 milhões? Acometidos aí de Covid, quantos atingiu? Ele vai dizer que a loucura em função do sexo é assim, para mais de 50 milhões é muita gente. Aí cometeu o quê? O homicídio, infanticídio, ficou desregrado, deixou o outro desregrado, louco, cometeu o suicídio, a falência, gastou tudo, esmagou os outros. Quer dizer, agora a gente está num caso mais grave, né? Uma busca de prazer que acabou em crime. Ora, depois de um largo tempo em região infernal, voltam à carne sob o impacto das vibrações desequilibrantes que puseram em ação contra si mesmos. E são muitas vezes as vítimas do quê? Da mutilação congênita. Então vem com uma deformidade, uma mutilação desde que nasce. Vem com o quê? Com alienação mental, com paralisia, com senilidade precoce, uma obsessão muito grave, né? Em que estado? Uma obsessão como quisto, uma subjugação, né? Do câncer infantil, né? Então nós nos comovemos muito, puxa, com o câncer de crianças, e eu participo de grupos em que as pessoas trazem, né, as orações para os seus filhos com câncer. Puxa, por que a criança nasceu com câncer? Está aqui. Nas nossas famílias tem, né? Das enfermidades nervosas de variada espécie. Dos processos patogênicos que não têm, que são inabordáveis para a medicina atual. Processos de patogenia inabordáveis, esses processos. E de todo um cortejo de males decorrentes do trauma perispirítico que, provocando desajustes nos tecidos sutis da alma,
exige longos e complicados serviços de reparação a se exteriorizarem com o nome de inquietação, angústia, doença, provocação, desventura, idiotia, sofrimento e miséria. Ora, e naturalmente, como falou anteriormente, essas pessoas cometeram crimes passionais? Cometeram. Elas, após um longo prazo de sofrimento em regiões infernais, virão com todas essas deformidades que lemos? Sim. Mas essas pessoas têm vínculos com outras. E esses crimes passionais foram cometidos na busca de prazer com outras pessoas. Onde estarão essas outras pessoas? Vinculadas a essa pessoa que vem com essa deformidade. Vai ser parente dela. Vai ser a mãe, vai ser o pai, né? Vai ser irmão. Aliás, muito antes da pompa terminológica das escolas psicanalíticas modernas, com toda essa linguagem aí da medicina que surgiu há pouco, que se permitem arrojadas conjecturas acerca das flagelações mentais, né? Que permite raciocínio a respeito dessas flagelações mentais. Há quase 20 séculos, Jesus ensinou-nos que todo aquele que comete o mal é escravo do mal. Isso está em João, capítulo 8, versículo 34, é a nota de rodapé do próprio André Luiz, né? E podemos acrescentar que, para sanar o mal a que houvermos escravizado nosso coração, é imprescindível sofrer a purgação, a expiação que o vai extirpar, principalmente da causa. Né? Beleza, gente? Estamos indo bem aí? Quando alguém quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar, tá bom? Então, vamos lá. A conversação como que esmorecia, desanimava. Né? No entanto, o Hilário, interessado em dirimir, em esclarecer as dúvidas que lhe escaldavam a cabeça, tomou novamente a palavra e indagou sem preâmbulos. E os problemas inquietantes da inversão, quer dizer, da homossexualidade? Né? Silas deu-se pressa em aclarar. Não será preciso alongar elucidações. Quantos crimes praticados em busca do prazer, quantos desvios, quantos comportamentos nossos, né? Algo desviados, que podem não chegar ao crime. Mas para muitos chega ao crime, e é diário isso na sociedade, né? Em qualquer sociedade do mundo. Isso tudo tem consequências, né? E o Hilário quer saber a respeito de por que alguém renasce algo com homossexual. Não vamos falar muito sobre isso, considerando que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. Quer dizer, o sexo, antes de tudo, tem a ver com as qualidades do nosso pensamento, uma postura mental masculina, uma postura mental feminina, uma postura, algo de sempre querer dar uma palavra final, né? Uma postura mais arrojada, de avanço, e uma postura mais de renúncia. São qualidades mentais. Antes de tudo, o sexo tem a ver com essas qualidades mentais masculinas ou femininas. É natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher. E que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem.
Então, a gente provavelmente, cada um de nós, estamos reencarnando já há séculos como homem ou como mulher, por essas qualidades mentais nossas. Contudo, em muitas ocasiões, então não é pouca coisa, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza, quando o homem oprime, quando o homem até escraviza a mulher, furtando-lhe os direitos, querer retirar os direitos da mulher, e, mais ainda, cometendo abusos em nome da sua pretensa superioridade masculina, ora, ele próprio, com essa atitude, com essa postura, desorganiza-se. A tal ponto que, inconsciente, então não tem muita consciência de que está fazendo de forma errada. E desequilibrado, ele é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento doloroso em corpo feminino. Quer dizer, vai ser um renascimento algo imposto. Porque não vai ser pedido permissão, ele não vai participar dessa decisão. Para ele, vai ser inconsciente. Ele não tem condição de participar. Está algo desequilibrado. Por que se desequilibrou? Pela forma como trata a mulher. Ora, ele vai ser forçado, apesar de ter a qualidade mental de um homem, uma postura positiva, vai nascer no corpo feminino, obrigatoriamente. Para quê? No extremo desconforto íntimo, no extremo desconforto interior, aprenda a venerar, palavra mais grave do que simplesmente ter respeito, né? Aprenda a venerar na mulher sua irmã, sua companheira, sua filha, sua mãe, diante de Deus. Né? Percebe? Extremo desconforto íntimo que às vezes leva uma vida inteira. E às vezes não resolveu, precisa vir de novo, apesar da postura mental masculina, precisa vir de novo no corpo feminino. Mas vê, o desconforto vai começar lá nos primeiros albores da juventude. E quando der 30 anos, não resolveu ainda. Lição dura. Pelo desconforto íntimo é que vai nascer, primeiro, respeito, mas tem que chegar à veneração. Certo? Aí atingiu lá 40 anos, não, ainda está desconfortável com essa situação de ter uma mente masculina num corpo de mulher. Quando atingir 50, 60, parece que um percentual significativo, puxa, aprendeu a lição. Ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa, que depois de arrastar o homem à devassidão, à libertinagem e à delinquência, cria para si mesma terrível alienação mental para além do sepulcro, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio de sua emotividade, um pensamento feminino, uma qualidade de raciocínio feminino no corpo de homem. Ora, infortúnio da emoção, infelicidade emotiva, ela tem que saber, né, edificar no seu ser o respeito que deve ao homem perante o Senhor. Beleza? Lembra daquele livro, Nos Domínios da Mediunidade, aquele homem que, a pedido da noiva ou em conluio com a noiva, desejoso de ficar com os bens dos próprios pais, no século X, na Itália, ele assassinou os pais enforcados. Lembram disso? Ora, o que aconteceu? Ela, depois de um tempo, melhorou. Naturalmente, sofreu muito. É o caso desse aqui, né? Sofreu muito.
Mas ele ficou em tal grau de sofrimento mental que ele ficou 1 milênio sem reencarnar. E, além de tudo, depois que ele assassinou os pais, enforcou os pais na região da Toscana, no século X, na Itália, o que ela fez? Se afastou dele. Então, nem cumpriu a promessa, se afastou. Depois de 1 milênio, ela está sendo obsidiada gravemente, como falou lá atrás. Um processo de obsessão que é um quisto grave. Dentro de um centro espírita, é permitido que ele se manifeste para fins de estudo. E ela, sobre o processo obsessivo, cai no chão, grita. Lembram disso? De onde vem a falha? Ô, João, eu estava lembrando aqui as diferentes nuances aí da sexualidade, né? Os diferentes tipos, né? Que eu acho que até um tempo atrás a gente mesmo não tinha muito assim conhecimento, consciência, né? Desses foi surgindo, né? Por exemplo, o LGBTQI+, né? Tem um monte assim de classificações, né? Mas eu fico me perguntando aqui, né, que a gente, pelo livro aqui, dá a entender mais em relação à inversão, então, homossexualidade, né? Dá a entender isso no livro, né? Mas eu acredito que, da outra forma, também para esses outros que estão aí, vamos dizer, né, classificados de forma diferente, né? Talvez caia na mesma situação, né? São conflitos que a pessoa traz, carrega, né? De delitos que realizou, crimes, alguma coisa assim, e ela está ainda em conflito nesse aspecto, né? Eu acho que é a mesma coisa, né? Não sei. Sim, eu não conheço dessas linguagens atuais, né? Que você falou aí. Se você puder exemplificar alguma coisa, a gente tenta raciocinar. E a base da premissa do nosso raciocínio que nós podemos desenvolver é a seguinte: como falou aqui, o sexo, antes de tudo, são qualidades dos nossos pensamentos, né? De caráter positivo, masculino, ou de caráter algo feminino. Mas, às vezes, a ciência humana ela traz muitas nomenclaturas, né? Então, muito mais ainda, a sociologia e a psicologia podem trazer muitas linguagens, e ainda linguagens muito aparatosas. Mas, se a gente reduzir o problema para a essência em si, a coisa é bem mais simplória. Então, Então, foi isso que eu fiquei... Eu tenho uma pergunta. Tá, fala. Depois... Não, pode finalizar. Não, eu só ia falar o que ele falou ali mesmo, que eu fiquei pensando aqui diante dessa questão, porque aí no livro fala de inversão, né? Inversão, que foi a homossexualidade. E essas outras, né, eu acho que acaba caindo também. Quais são essas outras? Porque eu não por exemplo, muito. Se puder falar. Antigamente tinha o GLS, né, que era gays, lésbicas, né? Vou anotar aí falava aqui. dos simpatizantes. Não, mas não é nada científico, não, gente. Até vocês me ajudem aí, porque eu também não tenho conhecimento não sei também, João. O LGBT, lembra que depois passou para LGBT, né? Que é o lésbicas, LG, o gay, né? O Até B aí é o tá tudo igual ao bissexual. livro, apesar de toda essa linguagem, né? Então, o bissexual, o B, LGBT, o T é o transexual, não é? O que mais, gente, que acrescentaram? Daí tem esse QI+, nessa parte, acho que eu parei nessa parte, eu não consegui acompanhar as outras classificações. Não sei se alguém sabe. Tem um monte de classificação, mas eu acho que é homem e mulher. Eu acho que é o que o livro coloca aqui, né? Que o que existe é o homem vindo no corpo da mulher e a mulher vindo no corpo do homem. Que acho que é uma nomenclatura que foi criada, tá? Entre eles ali, mas a situação espiritual é essa, né? É o homem no corpo da mulher e a mulher no corpo do homem.
né? Ou seja, apesar do que o espírito não tem sexo, mas como ele passou muito tempo num determinado corpo, ele volta no inverso, né? E vice-versa, né? Eu acho que essas nomenclaturas é somente para, entre eles ali, para acrescentar algo mais, entendeu? Só... É mais do ponto de vista comportamental, eu acho, né? Assim, não é não é tão biológico, é mais comportamental, psicológico, né? É mais por esse aspecto que se classifica, né? Porque tem uns que são trans. Aí a questão da bissexualidade, por exemplo, eu acho que, assim, o que dá para a gente ver de uma forma geral, acho que é isso mesmo que o livro traz, né? Que é algum conflito, é um conflito, são espíritos que estão em algum conflito, algum tipo de conflito. A gente não vai conseguir saber qual, o que foi, né? Aqui foi dado um exemplo, né? Da questão do não respeitar o sexo oposto. Mas eu acho que nessa gama aí de situações, né, deve ter inúmeras variáveis aí, né? Mas é o conflito nesse aspecto, né? E erros, certamente, alguns erros aí no passado, né? Sim, com certeza. É tipo mediunidade, né? Mediunidade meramente, como diz o livro dos Domínios da Mediunidade, é meramente comunicação entre almas, estejam elas no corpo ou fora dela, pronto. Reduzindo o assunto a algo simples. Mas se você pegar o que traz a ciência, a psicologia a respeito da mediunidade, cada palavra, cada linguagem, que eu nem lembro o que é. Tem lá no livro Os Domínios da Mediunidade, vamos pegar lá. Tanta linguagem para dizer uma coisa simples. Então, aí, né, talvez envolva isso, mas se a gente reduzir o assunto à sua essência, vai se refletir ao que disse aqui Silas, né? Qualidades mentais, né? Positivas ou negativas, né? Mas que a gente sabe que numa boa direção do bem, a gente tem que desenvolver ambas. Nós temos que ser muito amorosos, nós temos que saber renunciar, nós temos que ter humildade, mas também, em determinadas situações, temos que ter uma postura nobre, algo de austeridade, né? Misturando uma energia de amor, mas também uma energia de firmeza, né? Mas ainda que as qualidades mentais desses espíritos que necessitam passar obrigatoriamente pela inversão, pela homossexualidade, é porque eles estão desequilibrados por tiranizar os outros e às vezes por séculos. Então, Bom, justamente agora não tem jeito. Pode falar, Juliana. Entra uma pergunta que eu vou ser igual o Hilário, que eu acho que se ele tivesse a oportunidade, ele faria também. Sim. O que acontece? Porque o que acontece? Hoje nós estamos vivendo num mundo que a gente está ouvindo muito transgênero, que desde muito cedo, né? Crianças até de 9, de 8 anos, que já não se identificam mais com aquele corpo, enfim, os pais tomam a decisão de fazer todo o processo, maravilha, lindo, maravilhoso. Só que daí, diante disso, eu fico perguntando, então o que vai acontecer? Essa pessoa vai ter que voltar de novo para fazer o cumprimento dessa lei? Porque se hoje ela veio com essa prova para ela, né, se descobrir, e a coisa às vezes está ficando tão cedo que, na verdade, é uma aceitação, não, eu quero ver a felicidade do meu filho, porque, né, como o pai às vezes pensa, eu quero ver a felicidade dele, então eu vou fazer tudo que ele quer. Então, isso vai ter que ficou meio empacado. Então, nessa vida não deu, mas na outra você vem. Funcionaria assim para esse caso? Sim, como você falou, né? O espírito tem que progredir. Se ele vem numa inversão e não foi suficiente uma, ele vem em mais vidas, porque ele tem que chegar a respeitar. Agora, há um comportamento social algo equivocado. Porque uma criança de 8 anos, uma criança de 9 anos... Recentemente, justamente eu estou falando que eu vi recentemente, questão de anteontem, uma reportagem, né, nesses sites de notícias, falando justamente isso, que cada vez mais cedo era uma menina, se não me engano, de 8 ou 9 anos, que estava nesse processo de transição, e falando justamente da modernidade, de como, né, estamos à frente.
Não e está à aí frente isso de nada. me Não faz está à pensar frente de dessa nada. forma. Eu já entendi, não está à frente de nada, na verdade está atrás. Criança de 8 anos, de 9 anos, 10 anos, não tem condição de analisar ainda a sua postura sexual, é como um vegetal em crescimento, né? E ainda os pais tomando, então, previamente, a suspeita de que é um caso de inversão, já fazendo determinadas operações, é um equívoco completo. Tem que esperar a própria criança amadurecer, porque o despertar sexual com aquelas informações advindas pela glândula pineal, isso vai começar a surgir lá pelos 14 anos, como tem o livro No Mundo Maior. Então, é bem mais para frente que a sexualidade vai efetivamente estar aflorada naquele ser. Por enquanto, está em construção. Então, a tomada de decisões com crianças ainda inferior a uma década de vida é um completo equívoco. É um completo equívoco. Tem que deixar bem mais para frente para amadurecer, para verificar se é um caso efetivo de inversão ou não, né? Ora, lembrando, por exemplo, o caso de Santo Agostinho, comportamento de Santo Agostinho com relação às questões sexuais na juventude, esquece. Esquece. Ele se relacionava com homens, se relacionava com mulheres, ele teve um filho. Mas depois que ele amadureceu todas essas questões, ele seguiu tanto, progrediu tanto, venceu, né? Se tornando Santo Agostinho, alguém que é um dos pais da igreja, né? Então vejam aí, tomar as decisões pelas crianças no período de amadurecimento é um equívoco total. Beleza? Então vamos em frente aqui. Mas o respeito vai ter que chegar, porque não tem como driblar a lei divina. Nessa definição, porém, não incluímos os grandes corações. Opa! Então, a gente ainda vai ter que fazer um caso de exceção naquilo que nos parece, a princípio, uma inversão. Ou é uma inversão, em que nós temos uma mente masculina num corpo feminino, ou o contrário, uma mente feminina num corpo masculino. Mas não foi algo imposto, já que ele está falando aqui de grandes corações e de belos caracteres, né? Quer dizer, de belas personalidades, de belos temperamentos. Nessa definição, não incluímos esses grandes corações, essas belas personalidades que, em muitas circunstâncias, também não é raro, então, também não é raro, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos. Posição solicitada por eles próprios no intuito de operarem com mais segurança, operarem com mais valor, não só o acrisolamento, não só o aperfeiçoamento moral de si mesmos, mas então esse é um dos objetivos, em que são almas mais elevadas que a média, e que, apesar da mente masculina, pede um corpo feminino, ou o contrário. Com que finalidade? Para aperfeiçoar-se moralmente. Como também a segunda finalidade, a execução de tarefas especializadas por meio de estágios perigosos de solidão. Ora, então a diferença vai estar aí no comportamento, né? Em que essas ficarão solteiras. Em favor do campo social terrestre, que se lhes vale da renúncia construtiva para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso espiritual. Quer dizer, então, tem alguns casos de, vamos botar o adjetivo algo forte, né? A inversão. Porém, são almas elevadas,
que pediram o renascimento em corpo distinto ao da mente, mas que elas sozinhas buscam um progresso espiritual mais rápido para si próprias e o cumprimento de algumas tarefas específicas. Beleza? Então a gente vê aquele homem lá, solteiro, uma grande capacidade de trabalho no bem, imensa. Ele parece algo muito delicado, apesar do corpo masculino. Ele pediu aquilo. Apesar do raciocínio feminino, ele tem uma tarefa especializada que ele melhor cumprirá se vier num corpo masculino, principalmente a depender do contexto social, senão nem é aceito, né? Sabe lá em onde nasceu, sabe lá em que década nasceu. Né? E também, então, as finalidades são essas. Um aperfeiçoamento moral mais rápido seu progresso espiritual, e também dos outros através do desempenho das tarefas especializadas. Beleza? Temos que diferenciar aí, hein? Compreendemos que Sila se desincumbira brilhantemente. Já acabou o tempo, né, gente? Vamos parar aí, né? Senão a gente avança do... Avança sobre o livro Céu e Inferno. Alguém tem